E aí, Psi, sejam bem-vindas a mais um Talks aqui do Hub. E a gente está hoje conversando aqui sobre atendimento online, né, durante a pandemia e todas as transições que aconteceram. A gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com vocês. E antes da gente começar, vou apresentar para vocês um pouquinho. Talvez vocês já me conheçam, né? Eu sou a Alana, mas talvez tenham alguns rostinhos novos aqui. Então, eu queria começar apresentando a Sabrina. A Sabrina veio lá de Petrolina. Muito bem, a Sabrina está visitando hoje a gente aqui. Obrigada por ter vindo, Sabrina. Ela tá formada há 2 anos, trabalha com ansiedade através da terapia cognitivo-comportamental e tem 24 anos. A Laís Marcelino, que está formada já há 8 anos, ela vai poder compartilhar com a gente mais dessa jornada, já está formada há um pouco mais de tempo. Trabalha com o nicho de inteligência emocional, ela mora lá no Rio de Janeiro. E a Thay, que era do Rio de Janeiro, tá morando em São Paulo agora, tem 27 anos, Thay? Isso. E 27, e ela trabalha também no Instagram nesses últimos anos. Hoje faz parte aqui da nossa equipe do Psi do Futuro também, e vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dela. E aí, gente, eu queria que a gente pudesse começar falando um pouquinho de como que foi a experiência de vocês, principalmente nesse último ano, quase 2 anos que a gente está nesse momento de pandemia. Quem já atendia online, quem começou a atender mais online, como que está sendo essa experiência para vocês, mais particularmente nesses últimos 2 anos que a gente tem vivido uma situação diferente, assim. Quem quiser começar falando, pode começar. Quer falar? Ótimo. Eu comecei a atender em outubro de 2019, presencialmente. Então, a princípio, eu comecei ali, né, de forma bem micro, assim, com 2 pacientes. No presencial mesmo? No presencial mesmo. Sublocava um outro espaço ou tinha o teu próprio espaço? Sublocava, pagava horário, né, ali pra sala e ficava com esses 2 pacientes. E aí, acabou que, enfim, aquela sala não deu muito certo. Acabei passando para um outro lugar que era, tipo, umas 2 horas da minha casa. Nossa! Era muito longe. Tipo, eu atendia em Nova América e... Não sabia disso. Fui atendendo na Baixada Fluminense, assim, Nossa. um lugar muito longe mesmo, distante. E quando eu comecei nesse lugar, veio a pandemia. Então, foi assim, um boom. Comecei a atender ali e depois fui para atender online. Só que aí, como que seria esse online? Ficou uma incógnita ali nesse primeiro momento, né? Pacientes, né, presencial para ir para online. E você tinha aprendido na faculdade alguma coisa de atendimento online? Já tinha alguma crença, assim, de que não era legal, de que não ia funcionar tanto quanto? Você foi com medo, não foi? Não, na verdade, eu nem sabia que existia. Nem sabia que existia. Gente, eu nunca ouvi sobre atendimento online na faculdade. Eu tava parando para pensar, porque eu comecei em 2013. De 2013, terminei ali em 2018, né, no início. Nunca nenhum dos professores falaram sobre atendimento, nem essa possibilidade, né? Que muito loucura. estranho, muito estranho. Vamos ver daqui a pouco como é que foi para as meninas aqui. Mas o que acontece? O atendimento online, ele já podia ser feito, mas ele tinha uma limitação, né? Ele podia até, se eu não me engano, 10 ou 12 sessões, ele era restrito ali. Mas tinha toda uma burocracia, tinha que ter um site, e o site tinha que estar vinculado com não sei o quê, enfim. Então não era uma coisa, acho que era as psicólogas que eu conhecia que faziam, era mais tipo, eu atendia um paciente, ele se mudou. Então agora eu vou atender ele online, e aí não tinha essa coisa de começar o vínculo já no online, né? Então, e aí em novembro de 2018 saiu uma nova resolução do CFP autorizando. Então, assim, a gente estava saindo da faculdade em 2018. Isso. Eu lembro no último semestre alguém ter falado, mas a pessoa que falou, a professora falou que não rolava. Ela era da Gestalt, mas ela falou, não dá, impossível, porque tem que ler todo o corpo, até os pés, a pessoa como ela coloca ali é importante. Eu falei, gente, se não vê os pés, então não vai rolar. Mas enfim, então da Thay, daqui a pouco a gente volta, você conta como é que foi esse início. Bom, e vocês, meninas, como é que foi pra vocês essa experiência no online, assim, até chegarmos, então, aqui nesse momento? Então, eu não atendia online, eu atendia por convênio de saúde, né, por plano de saúde, então eu ainda não conhecia o Psi do Futuro. E eu formei em 2019, comecei já a atender por convênio, eu moro em uma Então você formou no final de 2019 e já entrou meio que nesse momento de pandemia, basicamente, começou a tua... Foi em agosto que eu formei. Teve um semestre antes, legal. Já comecei a atuar. Mas aí já fui direto pro presencial e no convênio. Exatamente. Tinha um ou outro pingado, assim, do particular, que era a clínica que indicava, sabe? Mas aí continuei.
atendendo presencial. E não Quando tinha chegou, vontade de atender online, eu nem nem tinha... sabia. Também eu não nem sabia? Nunca ouvi falar, Também assim nunca como a tinha Thay. Nunca Gente, ouvi é, falar. Nunca tinha ouvido também. Não. Tá. Então, pra mim, era algo que nem existia, sabe? Nem era uma Aham. possibilidade no momento. É tanto que, quando veio a pandemia, eu continuei presencial. Tá. Pelo convênio. Então, a clínica lá não parou. Tem toda essa questão financeira, né? Por trás. Dava pra parar. E nem cogitaram transicionar para o online Não, nesse porque momento. o convênio, na época, não autorizou. Ah, Então, era Também só tinha isso, essa burocracia, só né? presencial. Isso. Aí de máscara mesmo. de máscara e no início, né, era com todos aqueles Até com a viseira e tudo. equipamentos, sim, o distanciamento, assim, total. Era um pior pra início- ler a pessoa desse Sim. jeito do que se fosse online sem ver os pés, né? Porque aí não vê nem Verdade. o rosto, nem as nem o Nem a sorriso. expressão, nem nada. Isso, exato. E aí eu continuei atendendo dessa forma e veio atendimento online, né? Então eu Começou a comecei a utilizar o Instagram, mas de forma totalmente aleatória. É tanto que tá lá ainda os posts, eu não apaguei nada, porque dá pra ver, é nítida a diferença da Deixa a Sabrina tua antes história, do é. Preciso Futuro, a Sabrina depois. Mas aí começaram a vir algumas pessoas pelo Instagram. E aí Tá. eu fui atendendo online. Só que antes de atender online, eu fiz um curso, porque assim, a insegurança da pessoa, eu fui ler artigo. O curso pra atender online. Isso! Gente, Eu fui ler artigo, fui ver tudo, porque eu me preocupava bastante Com na a questão época. do vínculo, com tudo. Isso. E na época eu atendia pelo viés da gestalterapia. Então assim que eu formei, eu fui. E eles têm bastante essa coisa corporal, né? Isso, É. exato. movimento, né? Então eu me senti muito, muito insegura em relação a isso. Mas Tá. aí depois do curso que eu fiz lá para atender online, Aham. eu fui. Estão sentindo- capacitados. E psicóloga a gente tem essa coisa, né? É. E ainda quer o certificado. Isso, Pra se não saber se tiver, tá- certificado, não certificado dá. não vale. É. Ah, e a gente quer saber quantas horas. O povo é, né? O curso nosso ali, mas quantas horas tem? Falei, gente, importa quantas horas tem? Se o negócio eu te ensino em uma aula de 10 minutos, por que precisa ter uma hora, gente? Exato. Enfim, Isso. só a minha indignação. Aí. Mas aí é isso, eu fui atendendo Legal. Tá, os que vieram pelo Instagram assim online e hoje, tá, eu ainda atendo presencial. tá. Mas E tu gosta desse contato, gosto, é uma coisa é. legal. Você sai todo dia pra trabalhar fora, no consultório? Não, na verdade, na sexta, um dia na semana eu atendo apenas online. Daí em casa, você tem o seu Não. ou não? Você sai, tipo, Eu você saio, vai vou- todo dia pro pro consultório, consultório. mesmo online ou presencial, você Isso, trabalha fora. E não isso. tem essa vontade de trabalhar em casa, de home office, assim? Tenho, muita. Ah, é? É, mas eu ainda não tenho, ainda moro com os meus Ah, ainda pais, não- ainda não tenho os tem a cachorros, estrutura. então ainda Tá. não tenho a estrutura. Inclusive, no início, eu comecei a atender em casa, né? Porque se eu fosse atender online lá na clínica, eu teria que pagar a questão da sublocação, né? E aí eu fui atendendo em casa, até organizei aí um cantinho improvisado por enquanto, mas era no meu Tá. quarto mesmo. Aham. E aí fui atendendo dessa forma. Tenho os meus cachorros, mas aí eu arrumava alguém pra ficar, para que eles não Aham. latissem, não atrapalhassem, mas foi bem nesse Entendi. sentido. Então ainda tem essa vontade, um plano mais pra frente de Sim. você poder trabalhar online, mas ainda quer atender presencial, uma coisa que a longo prazo você se imagina, tipo, sempre vou ter minha agenda presencial ou não? Não, é algo que eu tô repensando bastante. Ah. Na sexta-feira mesmo, assim, que é o dia que eu saio apenas pra atender online. Eu, poxa, eu poderia estar atendendo em Poderia casa. estar em casa, aí no né? intervalinho vai ali, faz Exato, sim. porque tem toda a questão do trânsito Poxa, e atrasos. Sim, né? legal. De custo também com gasolina, Custo, né? tudo Agora- isso, logística. Muito. Muito bom, Sabrina, é bom saber essa experiência. E a sua, Laís? Minha. Marcelino Brasil. Eu iniciei minha carreira, eu tenho muito tempo de formado, mas eu iniciei minha carreira em RH, né? Não foi em clínica. bom, tá. Tive 8 anos aí de RH. Tá. E aí teve um momento que eu queria, já não tava aguentando aquele ritmo. Eu brinco que RH tem prazo de validade, né? Sim, A gente sim. tem uma hora que, não aguenta mais. É. Principalmente em estilo de vida, não Que queria. na sua maioria é aquela coisa de sair de casa cedo, voltar super Sim, tarde, chegar dar em casa e vida continuar pela trabalhando. empresa. Exatamente, entregar. exatamente. E eu trabalhei em 2 startups, então assim, É insano o ritmo, insano, né? insano. Aprende Então, muito, né? Aprende muito, Mas foi maravilhoso, assim. Eu realmente tem adoro, prazo. adoro trabalhar, adoro até hoje, assim, fico tentada em, será que eu faço consultoria? Eu falo, não vou me meter em mais nada, Sim, chega. Sim. Mas eu queria já mudar, e aí teve um momento que eu mudei de empresa para uma startup, essa startup faliu, eu falei, cara, minha deixa para mudar. E aí eu fui para a área clínica e para a área jurídica. Eu sou perita também judicial, legal. foi super legal, né? Aham. Super legal.
E aí eu comecei a atender em 2018 na clínica. Tá. Então, Nunca tinha atendido antes. tinha só na época da faculdade, Na faculdade, mas tá. nunca tinha me interessado, Tá. né? Então, me encontrei. Quando eu falei, gente, era isso, por que que eu demorei tanto tempo, assim? Foi muito legal E essa 2018 experiência. presencial, sublocando um espaço. Sublocando, tendo custo, né, de sublocação, de transporte, 1 hora até chegar, 1 hora para voltar, BRT lotado, né? Quem conhece Rio de Janeiro já sabe do que eu tô falando. Um calor, Calor de Meu ai, Deus. muito ruim, muito ruim. De andar no chão e chegar com a sandália derretendo, às Meu vezes, né? Deus, sim. De tão calor que tava. E quando foi nesse momento de transição para o online, né, quando entrou na pandemia, eu sabia, já tinha lido a resolução, que já estava Tá. permitindo, na época que eu me formei, era só sessões de orientação. Orientação psicológica. que eles Exatamente, chamavam, orientação, você não podia fazer nada. Quando saiu a resolução, eu falei, gente, eu quero isso. Em Legal. 2018 ainda. Só que eu não conhecia ninguém. E eu nem E você imaginava. tava no Instagram já? Fazia alguma coisa lá? Não. No Instagram era postar foto da minha família, de mim, tá, assim, eu não do tinha teu trabalho lá. nada de trabalho, Esses pacientes que vinham eram coisa do offline, Offline, indicação. total, indicação, a clínica que eu sublocava, eles indicavam também, Tá. mas era assim, meia dúzia de gatos pingados e tava tudo certo ali, né, era difícil você conseguir mais cliente, bem difícil mesmo. E aí, com o tempo, né, ali eu falei, poxa, eu quero fazer isso, vou começar a ver, mas vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Nisso que eu esperei um pouquinho, entrou pandemia, não tive mais Tinha opção mais o de que esperar. tinha Não que tinha mais. começar. Então, pra mim foi muito legal, porque foi, caramba, que bom. Era tudo que eu queria, isso daqui me proporcionou viver essa E você experiência. foi pra casa mesmo? Você tinha um escritório em casa? Fui pra casa.